Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia hoje. Hoje, na nossa igreja, nós temos o nosso culto, denominado culto de ensinamento ou culto de doutrina. É um culto onde a gente aborda um tema ou um texto para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a cada um dos irmãos que aqui estão. Nós estamos num número bastante reduzido, os irmãos que estão trabalhando. Eu quero louvar a Deus e dizer aos irmãos que nós estamos empenhados em fazer o melhor para a casa do Senhor. Mas nesta noite, Deus colocou um texto ao meu coração que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 18. É um texto bastante desconhecido até a gente deparar com ele. Hoje estaria conosco aqui uma pessoa que eu convidei, mas no final da tarde ele disse que teve uma dificuldade e não poderia estar conosco. Mas Deus havia me feito passar por essa passagem e a gente vai meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesta noite. Quero ser bem rápido, quero ser bem objetivo nas minhas palavras. Juízes capítulo 18, e estou esperando que você abra a sua Bíblia, e nós vamos esperar você abrir a Bíblia aí, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Versículo de número 7, é um texto, como eu disse, não muito conhecido, nosso, mas nos traz algumas lições para a nossa caminhada espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 18, versículo de número 7. Depois nós vamos para o versículo 27 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme os costumes dos sidônios, quietos e confiados. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém daquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Versículo de número 27. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado. Se você tiver uma caneta, grife esse texto aí, essa palavra muito interessante. A um povo quieto e confiado. E os feriram ao fio de espada e queimaram a cidade no fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinha que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto a Bet-reobe, pois depois reedificaram a cidade e habitaram nela. Somente esses versículos. Bom, vamos lá. Vamos pensar um pouco nesse texto. Esse texto é um pouco diferente, porque a gente não está acostumado a ler essas histórias de conquistas. Domingo passado, o evangelista Ari, inspirado por Deus, leu um texto para nós ficarmos sóbrios e vigilantes.
Ele disse que o diabo, nosso adversário, e ele falando da palavra de Deus, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz para nós resistirmos firme na fé. Acho interessante esse texto. E aqui está uma verdadeira lição para a nossa vida espiritual. Então eu quero começar a minha palavra hoje dizendo para os irmãos e fazendo algumas perguntas. O que é mais importante para a sua vida? O que é mais importante para a sua vida? Vou repetir. O que é mais importante para a sua vida? Aí você vai falar, pastor, mais importante é Deus na minha vida. Eu também acho. Aí cada um vai ter um momento que vai ter aí colocar um grau de importância às coisas da sua vida. Por exemplo, o pastor Gildo pode falar, o mais importante é a minha família. Mas a irmã Mara vai dizer, o mais importante são os meus filhos. Aí o Wesley, ele vai falar, mais importante é o meu emprego, porque ele precisa de trabalhar. E aí o John vai falar, o mais importante, eu preciso arrumar uma namorada. O Vanier vai falar o quê? O mais importante é eu pagar a prestação do carro. Cada um tem um grau de importância. O Jordan vai falar o quê? O que é importante? Não fala não, é melhor ficar quieto. Não fala não, né? Muito bem. Então cada um de nós temos uma importância na nossa vida. Irmão Francisco, se eu perguntar para ele, o que é importante na sua vida, irmão Francisco? Talvez ele vai dizer coisas aí que a gente nem imagina. Cada um tem o seu grau de importância. E aí a gente entende o seguinte, que aí eu vou fazer a pergunta. Se isto é importante para você, o que é que você está fazendo para que isso seja protegido? Aí que está o segredo dessa mensagem. O que é tão importante que isso precisa ser protegido? A gente observa que a nossa caminhada espiritual, ela é feita de altos e baixos. Pode ter certeza disso. E normalmente a gente usa textos da palavra de Deus, tipo, como ser vitorioso, não é? A gente não usa muito esse jargão, como receber as bênçãos de Deus, como ser vitorioso. Hoje eu quero mudar a minha pregação. Eu quero mudar a minha pregação dizendo assim, como ser derrotado. Porque a gente não percebe, a gente não olha para as situações que às vezes estão ao nosso redor, que está nos rodeando, está nos fazendo perturbar, nos fazendo angustiados. A gente não percebe. É interessante você observar isso. Se você olhar para esta passagem, para esse texto da palavra de Deus, nós encontramos aqui uma cidade bela, uma cidade fortificada, uma cidade muito bem equipada, uma cidade muito bem estruturada, uma cidade muito bem vista. Diz a palavra de Deus no versículo 7, que aqueles homens vieram, que estavam lá, e eles se sentiam, olha o que diz o versículo de número 7. Então foram-se aqueles 5 homens, e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro. Mas eles só não estavam seguros, eles estavam seguros conforme os costumes dos sidônios. Mas não só conforme os costumes dos sidônios, mas eles estavam quietos e eles estavam confiados. Então nós temos aqui 3 qualidades desta cidade.
Uma cidade que se sentia seguro, uma cidade quieta e uma cidade que se sentiam confiados. Eu acho interessante isso, porque uma das coisas mais sérias da vida espiritual é quando nós nos sentimos muito confortáveis. Quando as coisas estão todas bem, quando as coisas estão andando tranquilamente, quando tudo está acontecendo no seu nível natural, a gente se propõe ou é propenso, melhor dizendo, a gente é propenso a baixar a guarda. A gente não percebe aquilo que Paulo diz lá em Efésios, sobre as astutas ciladas do diabo. E eu sempre digo isso, e os irmãos aqui de Almanara vão sempre me ouvir isso. O diabo não tem pressa de nos destruir. Guarde bem isso. O diabo não tem pressa. Pressa quem tem é a gente, mas o diabo não tem pressa. Então, a primeira coisa que a gente observa no versículo 7 aqui, é que esta cidade não tinha nenhum tipo de defesa. Guarde bem isso. Na nossa caminhada espiritual, se nós quisermos ser derrotados, é só andar de qualquer jeito. É só fazer se der. É só fazer se for possível. Não precisa se esforçar, não precisa se empenhar, não precisa sacrifício, não precisa nada. Se sinta seguro. Essa é uma armadilha que Satanás tem nos proporcionado para nós nos sentirmos confortáveis no dia a dia. A gente observa isso, e eu quero chamar a atenção da igreja para isso. Óbvio que nós estamos aqui em um número reduzido, a igreja está fechada, as portas não estão totalmente abertas, a gente sabe das limitações, mas irmãos, nós precisamos ter sede de Deus. Cuidado quando as coisas estão muito bem para o seu lado. Cuidado quando está tudo a mil maravilha. A Bíblia diz que a cidade não tinha nenhum tipo de defesa. Pensa nisso. Nós estamos numa pandemia no nosso país. Você imaginou se as autoridades não tivessem tomado nenhum tipo de defesa? Alguns países por aí estão tendo dificuldades, inclusive, de enterrar os seus mortos. Por quê? Porque não tomaram as medidas necessárias. E muita gente está ignorando. E Paulo diz isso lá em Coríntios, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. E eu gosto muito desta palavra, ardis, porque no grego esta palavra ardis quer dizer métodos, planos, projetos, maneiras. Isso que Paulo está dizendo, olha, não ignore os métodos que Satanás trabalha para te destruir, não ignore a forma, os planos que o diabo tem para te destruir, não ignore nada, porque existe um diabo tentando te destruir, mas em nome de Jesus você tem que vencê-lo pelo poder da palavra. Não se sinta tão seguro assim, buscai ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele é fiel para te dar vitória e para te proteger. Diz a palavra de Deus que a cidade não tinha nenhum tipo de defesa. E eu quero perguntar assim, será que você não está assim também? Será que você não está vulnerável às astutas ciladas do diabo? Sem defesa nenhuma? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não tira pelo menos 40 minutos de oração? Quanto tempo faz que você não medita na palavra de Deus em algumas horas? Quanto tempo faz? Quando você, obreiro que está aqui,
Você, obreiro que está assistindo essa live, talvez você só medita na palavra quando é para você pregar. Cuidado, não é isso não, porque nós precisamos nos alimentar da palavra. Não se sinta tão seguro assim não. Nós somos vulneráveis. Lembra do Pedro? Eu gosto do Pedro. O Pedro, um dia, Jesus vendo o que ia acontecer, o Pedro olhou e Jesus falou para ele: ó Pedro, olha, daqui a pouco vai todo mundo me deixar, vai todo mundo me abandonar. E aí Pedro, porque ele achava que era o bambambam, sabe o que ele fez? Eu não vou não, todo mundo pode te negar, mas eu não vou te negar não. Ah, irmão, mas não deu outra. Na primeira prova, na primeira pressão, o que aconteceu com o Pedrão? Irmão, Pedrão falou assim: que? Nem conheço esse cara aí, nada disso. Sabe o que é isso? Ele se achava. Irmão, cuidado você se achar. Se tem uma coisa que me preocupa com a minha vida espiritual, eu me achar que está acontecendo porque eu. É nada, irmão. A palavra de Deus diz o seguinte, lá no livro de Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória do Senhor. Que desfaça eu, que desapareça eu, e que Ele apareça na igreja, que Ele apareça na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a cidade não tinha nenhum tipo de defesa. A cidade tinha brechas. E aqui eu anotei algumas brechas que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida. Como assim, pastor? Tem brecha? Tem. A igreja precisa tomar alguns cuidados. Quais são as brechas que Satanás usa para nos destruir, para nos levar à falência? A falência espiritual, não estou falando falência financeira não, porque essa a gente trabalha de novo e recupera, mas a nossa falência espiritual, a gente precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Isso é muito sério. Brechas, quais brechas? Primeiro, brecha da falta de perdão. Segundo, pecados não confessados. Que, se tem uma coisa que me preocupa na igreja, é pecados não confessados. Eu vou falar o milagre, não vou falar o santo, tá bom? Vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, até porque não é daqui, então fica mais fácil para falar o milagre. Mas eu conheço um casal de amigos, que eles estavam prontos para casar, e eles tiveram um deslize, e eles não confessaram. Foram 25 anos de sofrimento. Os filhos todos saíram da presença de Deus, problemas sérios, até o dia que eles não aguentaram e chegaram no pastor. 25 anos depois, chegaram no pastor, já eram avós, já estavam casados, já eram avós. 25 anos depois, pastor Gildo, ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu preciso confessar. Aquele dia em diante da confissão, sabe o que aconteceu? O lar dele mudou, as coisas mudaram. Pastor, o que é isso? Está pegando pesado. Cuidado, pastor, nós estamos numa live. Irmão, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é penetrante, ela é orientadora para a nossa vida. Cuidado com a sua vida espiritual. Moço, moça, adolescente, irmãos e irmãs, cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado, porque a falta de perdão é complicado. A falta de confissão de pecado é pecado. A amargura. O que tem de gente na igreja amargurado? Uma vez eu conversando com a minha esposa, e ela falando, a gente falando, não sei como é que as pessoas vão chegar no céu. Eu não sei, pastor Gildo, porque a Bíblia diz que nós vamos chegar lá sem bagagem.
A gente tem que chegar lá com o coração limpo. Aí minha esposa falou assim: não, Rosnei, fica tranquilo. Se a gente não consegue se dar com o irmão aqui, o céu é grande, eu fico de um lado e ela fica lá do outro. Eu achei interessante, porque essa é a ideia que às vezes a gente tem, de a gente achar jeitinho. Mas irmãos, a vinda de Jesus, ou melhor, na vinda de Jesus, não vai ter jeitinho. Tem raiz de amargura? Vai ficar. Tem pecado não confessado? Vai ficar. Tem falta de perdão? Vai ficar. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 25. Se você puder, abra a sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo de número 25. Depois nós vamos voltar para Juízes lá, tá bom? Vamos lá. Provérbios, capítulo 25. Versículo de número 28. Como a cidade, deixa eu colocar meu óculos aqui que estou ficando velho. Como a cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, todos nós, irmãos, guarde bem isso. Você que está me assistindo, você que ainda não é evangélico, a nossa programação está chegando lá no Amazonas, lá no Paraná. A gente já está aqui, gente monitorando, não é isso? Tá em vários lugares. Eu tenho certeza que Deus te colocou nessa live para dizer para você: eu tenho um compromisso com você. Você precisa se libertar, tampar as brechas, fechar as brechas, deixar que Deus coloque uma proteção em você, né? A Bíblia diz: como cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Precisamos tomar cuidado. Então, levantar-se, eu acho interessante isso, para preparar, guardar a brecha. E aqui a palavra de Deus nos diz que a cidade não tinha nenhuma defesa. Quer ser derrotado? Não tenha defesa. Eu acho interessante isso, porque isso serve para todas as áreas da nossa vida. Quantos casamentos estão sendo derrotados? Sabe por quê? Porque se acha que está tudo bem, e você não faz nenhum sacrifício para melhorar o seu casamento, a sua relação com o seu esposo, a relação com a sua esposa, a relação com os seus filhos, a relação com a sua sogra, a relação com o seu sogro. Tudo isso invade, isso tudo, irmãos, é um contexto. A nossa vida espiritual é um contexto. A Bíblia diz, Salmo 103, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Salmo de número 103. Eu acho interessante esse salmo, que a gente usa muito ele num culto de gratidão, mas eu acho esse salmo que a gente deveria usar ele no culto de doutrina. Olha o que diz a palavra do Senhor: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A tua família tem que bendizer o nome do Senhor. Os teus filhos têm que bendizer o nome do Senhor. A tua casa, quando você chega na tua casa, tem que bendizer o nome do Senhor. A tua casa precisa ser um pedaço do céu. Você precisa estar em conexão com Deus. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso é importante. Então, a cidade aqui não tinha nenhuma proteção. E a gente vê isso. Quantos casamentos destruídos, inclusive dentro da igreja? Pastor Gildo está aqui. Tenho certeza que durante o tempo de pastorado deles, eles já viram separação de casais dentro da igreja. Eu, durante o meu bom tempo, já vi separação de casal dentro da igreja. Muita. E outra coisa, irmão, guarde bem isso. Eu vou falar isso, eu não tenho problema de falar algumas verdades, não. Porque nós somos humanos. Mas eu vou dizer uma coisa: o número de divórcios dentro da igreja está igual ao número de divórcios lá do mundo. Pô, mas não foi Deus que preparou? Foi. Não foi Deus que fez? Foi. E por que não deu certo?
Porque nós não colocamos proteção na nossa família. Nós não colocamos proteção na nossa casa. Irmãos, eu sinto a presença de Deus sobre a minha vida nesse momento, em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui, olha, coloque proteção na tua casa, coloque proteção na tua família. O diabo está doidinho para acabar com você, mas ao seu lado, como diz o evangelista Ari, domingo passado, ao seu derredor está o anjo do Senhor, acampando ao nosso derredor, e para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque guarda, coloque defesa. Coloque defesa, cuidado, não baixe a guarda, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante, que a cidade do Sidom de Laís, ela conseguiu absorver os costumes dos sidônios. Guarde bem isso. Ela conseguiu absorver os costumes dos sidônios. E aqui eu quero conversar com os membros da igreja. Não está acontecendo isso na igreja também? A gente, ultimamente está difícil quando a gente encontra com alguém na rua saber se a pessoa é cristã ou não. Está ou não está? Pastor, mas o senhor é muito radical. Não, irmãos. Óbvio que a igreja se modernizou. Por exemplo, eu estou falando através da internet. Nós estamos utilizando técnicas novas. Isso é natural, sem problema nenhum. O problema é quando a gente, e eu sempre falo isso para ilustrar, é fácil, é bom o navio estar em alto mar, sim ou não? É muito bom. Ser no cruzeiro, no navio, em alto mar é gostoso demais, não é, João? Vai você, porque eu não quero, não gosto disso. Eu tenho medo de água. Eu não gosto de água não, irmão Reinaldo. Eu fico desesperado, né? Mas tem um problema sério. E quando a água entra no navio? Aí o negócio afunda. Nós precisamos tomar esse cuidado. E aí eu acho interessante, tem um texto da palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo de número 4. Hoje os irmãos não me judiaram com o data show aqui, mas tudo bem, irmãos. Depois eu vou dar um café para vocês para próximo culto ter o data show aqui, tá bom? Vamos lá, vocês me pagam. Tiago capítulo 4, versículo 4 e 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Vai ser pesado, hein? Tiago 4. Ele está falando sobre a oração. Mas eu não quero falar sobre a oração. Eu quero falar sobre aquilo que Tiago chama a atenção. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Verso de número 5. Versículo de número 5. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E aí o versículo de número 7: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que nós vamos resistir ao diabo? Versículo de número 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Mas é de qualquer jeito que você vai chegar diante de Deus? Não. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso
esposo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Veja bem, irmãos, isso aqui é nós despirmos aquilo que Paulo diz aos Efésios, para nós despirmos do velho homem. Nós não temos os costumes do mundo, o mundo não habita mais em nós. João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Isso que é o mais importante, é a coisa mais importante da nossa vida. Então a gente observa que, e tem uma coisa, irmãos, o meu sogro, de saudosa memória, ele foi pastor durante muito tempo, numa igreja que eu pastoreei depois, muitos anos depois. Mas ele dizia uma coisa que eu acho que é importante eu repetir. O que é que tem, pastor Gildo, vai levar muita gente para o inferno. Se a gente não tomar esse cuidado, os irmãos, as irmãs, queridos, cuidado. O que é que tem? O que é que tem? Não, mas isso não tem nada a ver. Nós estamos relativizando o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, não é... O Evangelho ou aceita ou não aceita. Não tem muita alternativa o Evangelho. Ele não nos dá a opção. Se você for ler o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, esse sermão, você vai observar que não tem muita alternativa para nós. Ou você segue a palavra de Deus, ou você faz a vontade de Deus, ou você está fora. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Precisamos refletir sobre a maneira como nós cristãos estamos vivendo. Que tipo de palavreado nós estamos tendo? Que tipo de ações? Há um tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo que ele era gerente do banco, de banco, e fez uma reunião entre a diretoria daquele banco e dizia assim, ó, seguinte, se for crente e se for pastor, não é para fazer empréstimo. Hã? Sério? Irmãos, como é que é isso? Nós precisamos mudar a nossa vida. A nossa vida precisa ser santa. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Mas se não tiver santidade, não verá a Deus, não verá maravilha. Isso é muito importante na nossa vida. Então, a cidade de Laís, a primeira, não tinha defesa. A cidade de Laís absorveu os costumes dos sidônios. Mas tem uma terceira coisa para nós encerrarmos, que eu acho muito importante para a gente observar a palavra de Deus. No versículo 7 ainda, diz aqui a última frase: e não tinham que fazer nada com ninguém. Na outra versão está escrito assim: não tinham trato com nenhuma pessoa. Eu acho engraçado que a igreja, quando nós aceitamos Jesus, eu acho interessante, a gente parece que vive um mundo do gueto, o gueto dos crentes. E a gente não se comunica com ninguém. Uma das coisas mais terríveis do ser humano é quando ele busca o isolamento. Os irmãos que estão em isolamento social, eu conversando com a minha mãe hoje, ela disse para mim: Rosnei, olha, parece que hoje está o dia mais difícil. Não veio uma pessoa aqui em casa. Eu já andei nesse quintal, saí, entrei, fui para dentro de casa, entrei no quintal. Por quê? Porque não tem relacionamento. Uma das coisas sérias para nós, como psicólogos,
que eu atuo como psicólogo, uma das coisas mais sérias que essa Covid está trazendo chama-se isolamento. Vocês não têm ideia de como abala o emocional e o psicológico das pessoas. E não só das pessoas, porque, por exemplo, se Deus o livre guarde eu contrair o vírus, que pode acontecer, não se isola só a mim. Por exemplo, se eu for descoberto amanhã que eu estou com vírus, todos que estão aqui, já era. Está amarrado. Né? Está amarrado. Eu acho interessante, gostei dessa palavra, está amarrado. Mas veja bem, o isolamento. E aí vai um conselho para os homens. Mulher consegue falar mais, mulher consegue se abrir mais. Tanto é que a 90% dos meus pacientes é mulher. Né? Ultimamente que uns homens estão aparecendo lá no consultório para conversar. Mas a gente é turrão, né? A gente é turrão e fica e não quer falar com ninguém o que está acontecendo. Se isola do mundo. Se isola das pessoas. Tem casais, e aqui com certeza o Espírito Santo de Deus está falando com alguém. Tem casais que está à beira da separação e não procura ajuda. Tem pais que não conseguem se relacionar com os filhos e não procuram ajuda. Tem filhos que não conseguem se relacionar com os pais e não procuram ajuda. Tem membros que não conseguem se relacionar com o pastor e não procura conversar. A gente se isola. A gente fica quieto. Não, da minha vida cuido eu. Não, querido. A Bíblia diz, é melhor ser dois. É isso que a Bíblia diz? É melhor ser dois do que ser só um. Porque quando um cair, o que vai acontecer? O outro vai lá, estende a mão e vamos caminhando junto. Isso chama-se relacionamento. Nós dependemos um do outro. E a cidade aqui de Laís foi destruída porque se isolou do mundo. Estava lá tranquilo, não preciso de ninguém, não preciso de nada, está tudo numa boa, estou tranquilo, está natural, está tudo bem, eu não preciso de ninguém, não preciso de ninguém, não preciso de ninguém. Dali a pouco veio os inimigos, irmão, e arrebentaram com a cidade. Que o Espírito Santo de Deus te ajude. Não fique isolado. Isolamento traz consequências. Isolamento traz afloramento das emoções. Isolamento traz solidão. E você, quando está sozinho, você é uma presa fácil. Vocês já perceberam? Eu gosto muito de ver aqueles vídeos de animais caçando. Eu gosto de ver o leão dando bote, a onça dando bote. Eu acho legal demais. O que acontece? Está uma manada de búfalo passando. Aí o leão está lá atrás da moita, quietinho. Quem ficou por último, pegou. Quem ficou por último, foi pego. Quem ficou sozinho, foi pego. Esses dias eu estava vendo o leão pegou um búfalo, mas aí os outros voltaram. E aí ficaram todo mundo rodeado, o búfalo dominado pelo leão. Dali a pouco um dos búfalos foi lá e deu uma chifrada no leão. O leão foi embora, porque ele sabia que ele não tem força para enfrentar todo mundo. Se você estiver ao lado de alguém que pode te ajudar, por que não pedir ajuda?
Está parecendo aquele irmão que morreu e chegou no céu. Aí chegou no céu e morreu afogado. Chegou no céu e falou: "Oh Deus, que isso, Deus? O Senhor não me ajudou?" Sim, mas peraí, eu mandei o bombeiro, você não aceitou. Mandei o salva-vida, você não aceitou. Mandei um helicóptero te resgatar, você não quis. O que você quer que você queria que eu fizesse o quê? O isolamento, irmãos, é sério. Não busque, não tente resolver os teus problemas sozinho. Ah, pastor, eu tenho que buscar em Deus. Sim, mas Deus deixou os homens para nos ajudar. E a coisa é tão séria, o isolamento é tão sério, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, que nem Deus achou bom esse negócio. Ele fez Adão, fez todos os animais, e aí Deus olhou para Adão com aquela cara triste, de mané, né? Aquela cara. O que foi, Adão? Senhor, o elefante tem a elefanta, o leão tem a leoa, todo mundo tem um parzinho e eu estou aqui sozinho. Aí Deus olhou e diz: o que Deus falou? Não é bom que o homem esteja só. Casa, viu? Viu, Jonatas? Você quer casar? Eu tenho uma namorada para te arrumar já. Né? Eu tenho uma namorada para te arrumar. Pode ficar tranquilo. Irmãos, a gente brinca aqui. Eu sou um pastor que gosta de brincar, mas a coisa é séria. Né? Nós estamos vendo os jovens hoje de 20, 30, 40 anos. E então eu estou esperando no Senhor. E alguma coisa está errada. Alguma coisa não está batendo. Então, não se isole, não fique sozinho. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém, queridos? Então, 3 lições importantes. Primeiro, construa a defesa. Segundo, não se adeque ao mundo. Terceiro, não se isole. 3 lições, se você quiser derrotado, coloque em prática. Agora, se você não quiser ser derrotado, construa a defesa, entra na presença do Senhor, assuma ser cristão de verdade e se alie a pessoas que podem te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fala melhor aos nossos corações.